Olá, como estão? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de teoria do yoga. A gente finalizou o módulo 6 na aula passada, onde o módulo 6 a gente falou basicamente sobre o yoga contemporâneo, né? Como que o yoga veio e chegou aqui no Ocidente, quais foram as suas características, os yogis e e tudo aquilo que contribuiu para que o yoga fosse ser popularizado aqui no Ocidente. Agora, a gente vai entrar no módulo 7. O módulo 7 é um módulo que não é novidade para ninguém, que no Ocidente, né? Aqui a gente está falando no Brasil mais especificamente, o yoga ele ganhou bastante interesse justamente em função das posturas, né? As posturas de yoga, elas chamam a atenção pela parte plástica, pela parte dos tantos benefícios. A gente viu isso na última aula, na aula passada, de yoga contemporâneo. A gente viu um pouco sobre a questão ali do yoga, yoga terapia, né? Os benefícios que as posturas nos trazem, e existe um campo científico e alguns anatomistas que se debruçaram sobre essa ideia. Essa ideia que é uma ideia, como a gente viu nos módulos de yoga medieval, aí a gente está falando de módulo 5, a gente viu que o yoga veio através do tantrismo. A gente está falando de um tempo, de um recorte temporal do século 8 até o século 13 depois de Cristo. E aí surgiu um culto, uma cultura física, que ali é chamada de Kaya Sadhana, que é o nome do nosso módulo, né? O cultivo do corpo, Kaya Sadhana, asanas, que a gente sabe que asanas em sânscrito, que é a língua do yoga, é postura, né? Postura de yoga. Aí, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai estudar toda a parte anatômica do yoga. Desde a parte anatômica física, das variações anatômicas, até as características gerais de alongamento e assim por diante, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu convido vocês para fazer essa viagem comigo. Obviamente, vocês já devem ter percebido, depois de tantos vídeos que eu postei aqui no YouTube, que não existe aparato nenhum. Eu estou fazendo aqui com o meu computador obsoleto, o meu celular tá gravando o áudio, né? Uma luzinha aqui de uma lanterna do meu filho. Existe por trás disso tudo, não vai existir aquela imagem Full HD, não vai ter aqueles cortes que vão deixar o vídeo mais dinâmico, nem aqueles slides que ficam mais atrativos, mas em contrapartida tem a minha boa vontade. Eu acredito que tem um conteúdo bom aí para vocês, ao menos seja um conteúdo de despertar, né? Eu acredito que por mais que o professor seja bom, tenha uma dinâmica excelente, em 10 minutos fica muito difícil a gente passar alguma coisa e ser passado mais ou menos desse jeito, né? Desse jeito, de uma forma um pouco mais... tem um dinamismo por causa dos slides explicativos, mas tem a parte cronológica que a gente vem seguindo, né? Através dos tempos. E aí, se vocês pegarem as playlists ali e ver uma aula na sequência, vocês vão ver que tem muito material para vocês se aprofundarem, mas tem muita coisa já que é um bom caminho, um caminho sólido nessas aulas para vocês seguirem os estudos de vocês, tá? Então, como eu falei para vocês, não tem muito aparato tecnológico, mas tem a minha boa vontade de estar aqui. Eu já sou professor há um bom tempo, eu tenho formação em História e sou pós-graduado em Filosofia do Yoga. Então, para que vocês tenham um interesse maior nisso, eu exponho as fontes que eu tenho como base das minhas aulas, tá? Dito isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai ver a cronologia desse módulo, né, que é o módulo de asanas, tá bom? O que a gente vai ver nessa aula 1 aqui? A gente vai ver a variação anatômica, biotipo e doshas. Vocês vão ver que cada pessoa tem uma variação, cada pessoa tem um biotipo. E os doshas, qual é essa relação entre o biotipo da pessoa, uma pessoa que é mais kapha, por exemplo,
tem a tendência de ter um pouco mais, uma variação anatômica diferente, Pitta e Vata, perdão, e assim por diante, tá? Essa é a aula 1, a gente vai ver sobre isso. A aula 2, a gente tem as torções da coluna vertebral, tá? Por que as torções da coluna vertebral é fator importante, né? A nossa coluna, eu sempre brinco, a gente só lembra a nossa coluna quando ela dói, né? Quando ela dói a gente lembra, mas porém o yoga tem um cuidado especial com a coluna, porque a coluna para a filosofia do yoga é a morada energética, né? Onde transita a nossa energia, que a gente chama de Sushumna, esse canal central ali, quando a gente tem a coluna saudável, a gente tem condição de acessar esse canal. Então, as torções são de suma importância para a prática do Hatha Yoga, não é à toa que elas são nomeadas normalmente por mestres, né? Nome de mestres, de pessoas de relevância na tradição do yoga. Aí essa vai ser a nossa aula número 2, tá? Lembrando que são 4 aulas. Aí pode ser que tenha um pouco mais de aula, tá? Porque às vezes o módulo é longo, tem bastante demonstrações, mas esses são os módulos, né? São 4 módulos, pode ser que tenha mais aulas. Tipo, a exemplo do nosso módulo do Yoga Sutras de Patanjali, que tinha 4 módulos, mas eu fiz em 8 aulas, porque era um conteúdo mais denso. E não adiantava ficar falando aqui, a fazer uma aula de 1 hora. Eu sei que 20, 25 minutos é um bom tempo de aula, e se passar disso, acaba que a aula fica muito maçante, tá? Só abrindo um parênteses para vocês. Aí no módulo 3, na aula 3 ou no módulo 3, eu não sei quantas aulas que vão dar isso, a gente vai ver a fisiologia do alongamento e os tipos de alongamento, né? Aula bem importante para a gente, na hora que estiver fazendo as nossas posturas, a gente ter ideia mais ou menos disso. Eu vou apresentar algumas técnicas de alongamento para que ajude o praticante na sua prática individual, ou se alguém pretende ser professor um dia, ou se é professor, né, tá buscando uma reciclagem. Isso é uma boa base, né, de fisiologia de alongamento e tipo de alongamento. Aí a gente vai estar vendo, obviamente, muitas posturas, e para o final a gente fica com as inversões, né? Normalmente as inversões são feitas junto com as torções no fim da aula, né? Então as inversões e as paradas de mão e o relaxamento. A gente vai ver toda a forma de que faz isso. Vamos apresentar as posturas, tudo isso muito detalhado, tudo isso com muito cuidado ali com relação às posturas, às chaves musculares e assim por diante. Tá certo? Então a gente vai começar a nossa aula agora, lembrando aqui, a nossa aula que vai estar falando sobre variação anatômica, biotipo e doshas, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir o nosso baile aqui e a gente vai continuar conversando normalmente, tá bom? Então vamos lá. Esse aqui é a aula 1, e esse é o nome da nossa aula, né? Kaya Sadhana, no cultivo do corpo, como eu falei anteriormente. Vamos lá, deixa eu só ajeitar aqui. Isso, agora foi. Vamos lá. Aqui a gente tem as variações anatômicas, né, gente? Cada pessoa tem uma variação anatômica. Por exemplo, esse aqui, o primeiro é o brevilíneo, a pessoa que é mais baixa. É uma estrutura baixa, né? 1,65 por aí, 1,60. Uma pessoa de estatura baixa, mediolino, uma estatura média. E longilino, aquelas pessoas que já são mais compridas, né? Maiores, mais esguias, tá? A variação anatômica é uma variação morfológica, ou seja, na forma de apresentação externamente ou em qualquer sistema de organismo, e não existe prejuízo algum ao indivíduo. Então, a variação anatômica muda os órgãos internos, né? Algumas características ósseas, mas não existe nenhum prejuízo no indivíduo, tá? Cada um se adapta, obviamente, à sua variação anatômica. Essas variações individuais podem ser decorrentes de fatores como sexo, raça, idade, tipo constitucional e evolução, tá bom?
Aí a gente vai pontuar que existe a variação anatômica e o biotipo, tá, gente? Agora vocês vão se identificar aqui, ó. Existem 3 tipos de biotipo, tá certo? O que são esses biotipos? Ó, é uma pessoa que tem um biotipo ecnomorfo, por exemplo, aquela pessoa que é mais magra. Vocês devem conhecer, ou às vezes quem está fazendo quem está vendo a aula aqui no YouTube já está se identificando, né? Que é uma pessoa mais magra, uma pessoa que tem dificuldade a engordar e assim por diante, né? Então, o que acontece com o ectomorfo, né? Ele é mais magro, mais esguio e o que acontece para essa pessoa, né? Essa pessoa, ela tem que fazer exercícios com moderação, não pode fazer um exercício muito aeróbico, por exemplo, porque é uma pessoa magra e tem dificuldade de engordar, né? Ele não tem gordura no corpo. Então, o treino, né? O que essa pessoa vai priorizar como uma prática para ela vai priorizar uma prática com mais força, mais músculo e yoga, né? Yoga tem as permanências na postura, né? Onde a gente fica, isso fortalece muito o nosso corpo, né? Isso vai fortalecer também, isso vai ajudar na questão para ganhar massa muscular, né? E aqui a gente vê o mesomorfo, aqui, ó, é o exemplo da moça. O mesomorfo é o que mais se adaptam, né? Se adaptam com treino de força, com treino aeróbico, então ele é um corpo mais mesclado entre esse ectomorfo e o endomorfo, que é esse último que a gente vai ver aqui, né? Aí o mesomorfo ali normalmente são pessoas que são de estatura média, ali como a gente viu ali a variação anatômica, né? A gente viu que o mesomorfo, ele é uma pessoa que ela tem a mistura dessas duas aqui e se adapta bem a um treino aeróbico, ao contrário aqui do ectomorfo, e também um treino de força, né, como o ectomorfo gosta. Tá bom? Então, aqui o mesomorfo, a característica principal dele é essa. Aqui o endomorfo, então vocês vão se identificar. Cada pessoa tem um tipo de variação de biotipo, tá? O endomorfo normalmente é uma pessoa mais baixa, né? Tem um quadril mais arredondado, né? Um quadril mais largo. Então, o que o endomorfo faz? Um exercício de força, né? Para ganhar massa e também os exercícios aeróbicos, né? Tipo corrida, esteira ou postura ou aquelas práticas mais de yoga que são mais fluídas, né? Justamente para ajudar na perca de gordura e ajudar no aumento do metabolismo. São pessoas que têm essa tendência, tem o tórax mais largo, né? Normalmente ganha massa muscular com mais facilidade, ao contrário aqui do ectomorfo, né? Que já demora um pouco mais, mas tudo é possível, né? Entrar em equilíbrio. O mesomorfo já é aquele meio do caminho, ele não tem tanta dificuldade de ganhar massa muscular como o ectomorfo, tá? Porém, ele não ganha tanta massa muscular com facilidade, igual a essa variação anatômica aqui. Então, cada uma delas vão ter sua característica e cada biotipo desse aqui, vocês vão ver mais para frente, a gente falar de dosha, aí vocês vão lembrar um pouco sobre isso. A gente vai falar do equilíbrio dos doshas e as características. Inclusive, o biotipo de uma pessoa, ela pode estar associada a um dosha, né? A um dosha específico. Normalmente, está associada a um dosha específico. Para você que não sabe o que é dosha, que ainda nunca ouviu falar sobre dosha, eu vou fazer uma breve explicação. A gente fala nos próximos slides. E a gente vai dando continuidade, não fica preocupado, né? Às vezes não tem um conhecimento prévio do que é dosha, né? Uma introdução ao Ayurveda é muito normal, justamente, principalmente para quem só pratica yoga de tapetinho ali em 1 hora de aula e não tem como o professor se aprofundar nisso. Só se o aluno tiver curiosidade e tiver tempo para falar com o professor depois da aula.
que provavelmente vai fazer, os doshas fazem parte dos estudos, né, de quem pratica yoga, de quem é professor de yoga. E aqui é para vocês descobrirem o biotipo de vocês, tá? O endomorfo tá aqui, né, que é aquele, o último lá, né, que é aquele que é o mais baixo, né, o quadril arredondado, enfim. Endomorfo não vai encostar o dedo indicador e o dedão, tá? Na verdade não é o dedo indicador, né? É o dedo médio. Isso, é o dedo médio. Não, o dedo do meio, desculpa. É o dedo do meio e o dedo polegar, tá? Então, o dedo do meio e o dedo polegar, ele não encosta se você tiver esse biotipo. Se você tem o mesomorfo, que é o meio do caminho, né? Aquela pessoa de estatura mediana, ali 1,70 m, 75, 78, que ganham mais. E aquele que é mais, a pessoa que é mais esguia, mais magrinha, né? Acho que não tem nem tanta influência com a altura, né? Porque às vezes a pessoa também é baixa é ectomorfo, né? Assim como mesomorfo também. Mas para você descobrir onde é que você está, normalmente só de ver a figura a gente já sabe, né? Já vai saber, eu me encaixo mais nesse, mas se você quer tirar essa dúvida, eu, por exemplo, sou mesomorfo. Acontece certinho isso aqui e dá certo, né? Mas eu conheço várias pessoas que se encaixam nesses outros dois parâmetros aqui. Então faz o teste aí, a título de curiosidade para saber, né? E agora a gente vai falar um pouco de dosha, gente. Esse dosha é um fator bem importante aqui para nossa aula, né? E o dosha significa o quê? Ó, na palavra sânscrita, culpa, transgressão, também significa mácula, né? Mas esse é só um sentido literal dos doshas, tá? No contexto de cuidado à saúde, seria mais apropriado traduzir dosha como forças do corpo que mais facilmente se desequilibram. Através dele é possível a caracterização do perfil biológico do indivíduo de acordo com a milenar medicina Ayurveda. Então, a Ayurveda aqui são ciências irmãs, né? O Yoga é a Ayurveda. Um terapeuta Ayurveda, por exemplo, vai fazer algumas consultas para saber quais são o teu dosha, né? O dosha que você está mais alinhado. Vamos seguindo aqui, que daí a explicação vai rolando naturalmente, tá? Existem 3 doshas aqui, ó, que é o Vata, o Pitta e o Kapha, sendo que cada um apresenta suas características determinantes. Todas as pessoas possuem os 3 doshas, mas em proporções variadas. Eventualmente, há excesso ou carência em um dos 3 doshas, o que constitui um desequilíbrio que pode originar uma doença. Ou seja, pessoal, aqui, por exemplo, aqui o Vata, né? O Vata normalmente é uma pessoa que é mais aérea, normalmente está mais associada àquele biotipo que é o ectomorfo, né? Aquele que é mais magrinho, aquele que é mais que tem mais frio, né? Por causa do vento. Então, a pessoa que é mais avoada tem mais dificuldade de prestar atenção nas coisas quando está em desequilíbrio, tá? Normalmente há os elementos que usa aqui o éter e o ar, né? Já o terceiro, o quarto e o quinto chakra já são chakras mais abertos para a espiritualidade. Então, essa pessoa, normalmente, quando está com o Vata desequilibrado, é a pessoa mais aérea, tem dificuldade de se conectar com as suas ações mais terrenas e assim por diante, tá? É só uma pincelada do que são os doshas. Em cada pessoa tem esse dosha e a sua variação, como a gente viu ali, com o seu biotipo, melhor dizendo, ela também representa isso. Como eu falei, os vatas geralmente estão associados à pessoa que é ectomorfa, tá? Que é o magro e esguio. Aqui é o pita, tá, pessoal? O pita normalmente está associado ao mesomorfo, aquela pessoa que é mais do equilíbrio, né? Que consegue equilibrar os dois. O Pitta aqui é o fogo e a água, tá? Então, qual é o fogo e a água? A água é o segundo chakra e o fogo é o terceiro, né? Então, essas são as pessoas que têm essas características mais de liderança, né? Tem uma personalidade forte. Quando está desequilibrado o Pitta, né, gente? A Pitta pode ser como é fogo, né? Essa pessoa pode ser uma pessoa irritadiça, por exemplo, uma pessoa egocêntrica, né? O que acontece quando bota lenha no fogo, né? O fogo vai aumentando, então essa pessoa que não consegue, por exemplo, receber um elogio e o seu ego já infla e a pessoa já começa
a ter um certo desequilíbrio no Pitta. Se essa pessoa não se identificar, a pessoa consegue identificar esse desequilíbrio com seus padrões comportamentais. Você vai ver que tem um desequilíbrio em Pitta, por exemplo, se você se vê muito nervoso durante o dia, aí você dá para a pessoa, normalmente o teu terapeuta ayurvédico, claro que eu estou falando muito por cima, né, muito resumidamente, com uma sessão, ele vai observar isso, que você está através do seu comportamento e de outras coisas, né? Eles observam partes do corpo, como, por exemplo, o Pitta, uma pessoa que tem um olho mais arregaladão, né? Um olhão bem aberto, né? Mais ligado, já diferente do Vata, né? O Vata já tem um olhinho mais, assim, meia cortina, como diz o outro, né? Mas só para vocês entenderem, né? Quando a gente observa que há um desequilíbrio em Vata, né? Essa pessoa vai estar mais desatenta. Quando há um desequilíbrio em Pitta, a pessoa vai estar um pouco mais nervosa, mais egocêntrica e assim por diante. Aí o Kapha é aquela pessoa que vai estar mais no endomorfo, aquela pessoa que tem normalmente o biotipo mais o quadril mais largo, né? Uma pessoa que tem um pouco mais de peso. O que é o Kapha? Aqui é a terra e a água, né? O primeiro e segundo chakra, né? Lá embaixo, ó, é bem raiz, é uma pessoa que gosta de ficar hábitos caseiros, tem dificuldade de fazer atividades físicas, uma pessoa que tem uma personalidade forte, que é difícil, né? Uma pessoa terra, uma pessoa difícil de ela mudar a opinião dela, por exemplo, né? Muito difícil. Uma pessoa que está em desequilíbrio em Kapha e acontecer isso. Uma pessoa que tem as manias e seguem com ela. Então, tu vai observar isso em ti. Aí eu dando algumas características dessa, alguma pessoa que normalmente é uma pessoa que é mais, às vezes o pensamento é um pouco mais lento, um pouco mais preguiçoso, quando está em desequilíbrio, tá, gente? Por isso que aqui fala que os doshas, lá no início, né, são máculas, são desequilíbrios, mas aqui, quando a gente está tratando de dosha, a gente quer equilibrar eles, né? Então, quando a gente está desequilibrado em Pitta, você às vezes precisa se antenar um pouco mais nessa manifestação da natureza, que é o Vata. Você tem que atribuir coisas mais meditativas, por exemplo, desequilíbrio em Kapha, vamos praticar alguma coisa, andar no ar livre, né? Porque o Kapha, pro Kapha tem uma dificuldade grande, se ele está muito enraizado lá, em desequilíbrio em Kapha, talvez seja uma pessoa que precise fazer uma atividade física mais energética, por exemplo, mais ligada ao Pitta, e fazer mais se permitir fazer coisas mais introspectivas, mais espirituais, né? Mais ligada a essa relação aqui com o vento, com Vata, tá? Então, gente, é só um apanhado, a gente vai continuar falando sobre isso, né? Mas tem muito material na internet também para vocês irem atrás. Normalmente está associado ao Ayurveda, essa relação dos doshas, mas o que eu quero dizer é que o nosso biotipo ali no início, ele se relaciona com os nossos doshas, tá? Normalmente uma pessoa, uma Kapha, ela está associada ao endomorfo, né? O ectomorfo está no Vata, né? E o mesomorfo está no Pitta, tá, gente? Normalmente isso acontece, não é uma regra geral, né? Mas normalmente as pessoas que têm esse biotipo já é uma característica de que vai estar associado a isso, tá? A gente vai ver agora um pouquinho mais de ênfase aqui aos doshas, ó, aqui é o Vata, que está um símbolo, né? O Vata, que é o vento, né? Que é o dosha, aquele que é associado ao ectomorfo, aquela pessoa mais magrinha, né? mais vento. Vata significa força que gera e produz as qualidades do ar e do espaço. Vata não é gás, mas a força é quando em excesso produz gás. Vata é o dosha formado pelos elementos ar e éter. Suas características são ser seco, leve e frio. As pessoas com predominância em Vata são geralmente magras, ativas e costumam ter pele seca, eventualmente constipação intestinal. Elas devem evitar alimentos amargos, bem como frio e umidade. Tá? Normalmente aquela pessoa mais magrinha, né? A gente vai ver aqui o Pitta agora. E vocês vão se identificando, né, gente, com
com os doshas de vocês. É claro que eu sempre recomendo um terapeuta, né? Isso aqui é só uma aula introdutória, como eu falei para vocês lá no início da nossa prática. Isso aqui é um bom apanhado para vocês irem atrás dessa relação entre os seus doshas, o seu equilíbrio. Um terapeuta é a melhor forma possível, né? Aqui o que a gente faz? Ó, o Pitta significa a força que gera e possui as qualidades do fogo. Pitta não é bile, mas a força que, quando em excesso, produz bile e ácido. Suas características são quente, oleoso e leve. São pessoas ativas e com boa conformação física. Lembra o mesomorfo ali, que eu falei para vocês? São pessoas que recebem bem tanto o exercício aeróbico quanto o exercício de força, né? Uma pessoa mais equilibrada fisicamente é uma pessoa que está mais ligada ao Pitta. Tem a tendência a ser nervosas e facilmente irritáveis quando em desequilíbrio, né? As pessoas com predominância em Pitta devem evitar alimentos salgados e picantes, tá? Eu me considero aqui um Pitta, e realmente alimento saudável para mim, eu tenho que tomar muito mais água, ao contrário da minha esposa, que ela é vata e ela assim toma bem menos água do que eu, tá? É claro que se eu não percebesse isso, se eu não estudasse isso, talvez passaria despercebido, eu mesmo sendo uma pessoa Pitta, né? Por exemplo, exagerar no álcool, né, ou nas comidas picantes, e não fazer um equilíbrio sobre isso, até porque quando a gente adquire um certo autoconhecimento, a gente fica mais atento a isso, não vai ficar exagerando na comida, nem tampouco no álcool, tá? Em caso de desarmonia de Pitta, a sintonia inicial o sintoma, desculpa, é febre e infecções, tá? Aí a gente vai chegar no Kapha. O Kapha aqui, o Kapha significa força que gera e produz a qualidade da água e terra. Kapha não é muco, mas força, que quando em excesso produz muco. Kapha é o dosha formado pelos elementos água e terra, os primeiros chakras, né? São características úmido, pesado e frio. As pessoas predominância em Kapha costumam ser grandes, pesadas, podendo facilmente tender à obesidade, claro, quando em desequilíbrio. A gente está falando dos endomorfos, né? Devem evitar alimentos úmidos, frios e pesados, como massa, arroz, e caso de desequilíbrio, ele costuma manifestar-se com excesso de muco e problemas respiratórios, tá certo, pessoal? Então, eu vou terminar a aula por aqui. Por quê? Porque a gente tem na próxima aula algumas posturas que vão fazer com que a gente equilibre os nossos doshas, tá? Então a gente vai começar a parte de posturas, a gente vai falar sobre os doshas, incluindo as posturas, e depois a gente vai já para a aula 2, que é as torções, né? A coluna vertebral, toda a estrutura da coluna vertebral e as técnicas de torções, tá bom? Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado, muito grato pela presença e até breve. Namastê!